Olá, meus irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida neste momento. Antes de qualquer coisa, eu quero que você respire fundo e preste muita atenção no que eu vou lhe dizer agora. Isso não é coincidência. Deus trouxe você aqui hoje. Entre tantos vídeos, tantas distrações, tantas vozes tentando chamar sua atenção, foi exatamente esta mensagem que apareceu diante de você. E eu creio, com toda a força do meu coração, que o Espírito Santo colocou esta palavra no meu coração, porque existe alguém me ouvindo agora que está cansado de sofrer em silêncio. Talvez você esteja sorrindo por fora, mas chorando por dentro. Talvez ninguém saiba da dor que você carrega. Talvez as pessoas ao seu redor pensem que você está forte, que está tudo bem, que você consegue suportar mais um dia. Mas só você sabe o peso que existe dentro do seu peito quando a noite chega. Só você sabe das lágrimas escondidas no travesseiro. Só você sabe quantas vezes já perguntou para Deus: Senhor, até quando? E hoje o tema dessa mensagem é exatamente esse. Deus conhece a sua dor. Fica comigo até o fim, porque eu acredito que essa mensagem vai tocar profundamente a sua alma. Eu acredito que Deus vai visitar o seu coração de uma maneira especial hoje. E talvez fazia muito tempo que você não sentia esperança. Mas antes desse vídeo terminar, algo dentro de você vai começar a renascer. Porque o maior sofrimento não é apenas a dor. O maior sofrimento é sentir que ninguém entende a sua dor. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Deus entende. Deus vê. Deus conhece cada lágrima que você derramou escondido. Ele conhece os pensamentos que você nunca contou para ninguém. Ele conhece o medo que você tenta disfarçar. Ele conhece o vazio. Ele conhece a angústia. Ele conhece a decepção. Ele conhece o cansaço da sua alma. E talvez você esteja ouvindo isso agora justamente no momento em que estava pensando em desistir. Talvez você já tenha dito dentro do seu coração: eu não aguento mais. Talvez você esteja lutando contra a ansiedade, contra a tristeza profunda, contra medo do futuro. Talvez você esteja vivendo uma dor emocional tão grande que nem consegue explicar em palavras. Quantas vezes você já tentou ser forte para todo mundo enquanto por dentro estava quebrado? Quantas vezes você entrou em um lugar sorrindo enquanto sua alma gritava por socorro? Quantas vezes você orou e pareceu que o céu ficou em silêncio? Você já se sentiu assim? Você já sentiu como se Deus estivesse distante? Talvez hoje você esteja vivendo exatamente isso. Talvez exista uma batalha acontecendo dentro da sua mente. Talvez existam noites em que você não consegue dormir direito porque os pensamentos não param. Você tenta descansar, mas a preocupação continua. Você tenta ter fé, mas o medo aparece outra vez. E sabe o que é mais difícil? É quando a dor continua, mesmo depois de tantas orações. É quando você pede uma resposta e o silêncio permanece. É quando você tenta entender os planos de Deus, mas nada faz sentido. Existem pessoas me ouvindo agora que estão cansadas emocionalmente, cansadas de lutar, cansadas de fingir que está tudo bem, cansadas de carregar pesos sozinhas. E o mais perigoso é que muitas vezes a dor emocional não aparece no rosto. A pessoa continua trabalhando, continua sorrindo, continua vivendo normalmente, mas por dentro ela está desmoronando aos poucos. E eu sinto muito forte no meu coração que existem pessoas aqui que foram feridas profundamente. Feridas por palavras, feridas por rejeição, feridas por abandono, pessoas que confiaram e foram traídas, pessoas que amaram e receberam ingratidão, pessoas que fizeram tanto pelos outros e agora se sentem esquecidas. Talvez você esteja vivendo um luto, talvez esteja enfrentando uma separação. Talvez esteja sofrendo dentro da própria casa. Talvez esteja decepcionado consigo mesmo. Talvez esteja carregando culpa por erros do passado. Talvez você olhe para a sua vida hoje e pense: como eu cheguei nesse ponto? Mas preste muita atenção agora no que eu vou lhe dizer. A sua dor não passou despercebida diante de Deus. Enquanto todo mundo vê apenas sua aparência, Deus vê sua alma. Enquanto as pessoas conhecem sua voz, Deus conhece seu coração. Enquanto muitos ignoraram seu sofrimento, Deus esteve ao seu lado o tempo inteiro. E existe uma passagem na Bíblia que revela algo poderoso sobre isso. Está em João capítulo 11,
quando fala sobre Lázaro. Imagine aquela cena comigo. Maria e Marta estavam vivendo um dos momentos mais dolorosos de suas vidas. O irmão delas, Lázaro, estava doente. Elas sabiam quem Jesus era. Elas criam no poder de Cristo. Então, enviaram uma mensagem urgente dizendo: Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Elas acreditavam que Jesus chegaria rapidamente. Elas tinham esperança. Elas confiavam. Mas Jesus demorou. E às vezes é exatamente isso que machuca a gente: a demora. Porque quando estamos sofrendo, queremos respostas imediatas. Queremos que Deus intervenha rápido. Queremos entender o porquê da dor. Mas Jesus não chegou no tempo que elas esperavam. E Lázaro morreu. Agora tente visualizar essa cena. A casa cheia de tristeza. O silêncio pesado. As lágrimas. A sensação de perda. A frustração dentro do coração delas. Talvez Marta pensasse: se Jesus tivesse vindo antes. Talvez Maria estivesse tentando entender por que o Mestre não apareceu quando elas mais precisavam. E quantas vezes nós também pensamos assim: Deus, se o Senhor tivesse agido antes. Deus, se o Senhor tivesse respondido àquela oração. Deus, por que o Senhor permitiu isso? Mas existe um detalhe poderoso nessa história. Quando Jesus finalmente chegou, Marta correu ao encontro dele e disse: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Era uma mistura de fé com dor, esperança com decepção. E então Jesus foi até o túmulo. E a Bíblia diz algo impressionante. A menor frase das Escrituras, mas uma das mais profundas. Jesus chorou. Preste muita atenção nisso. Jesus sabia que iria ressuscitar Lázaro. Jesus sabia que o milagre estava prestes a acontecer. Mesmo assim, ele chorou, porque Jesus não é indiferente à dor humana. Ele sente, ele se importa. Ele conhece a dor da perda, ele conhece a angústia, ele conhece o sofrimento emocional. Existe gente que pensa que Deus está distante do sofrimento humano, mas a Bíblia mostra exatamente o contrário. Jesus olhou para aquela família destruída emocionalmente e chorou com eles. Isso significa que quando você chora, Deus vê. Quando você sofre, Deus sabe. Quando ninguém percebe sua batalha, Deus percebe. E talvez você tenha ouvido pessoas dizendo: você precisa ser forte. Mas hoje Deus está dizendo: você não precisa carregar isso sozinho. O maior perigo não é a luta. O maior perigo é sofrer longe da presença de Deus. Porque existem dores que remédio nenhum consegue curar. Existem feridas emocionais que dinheiro nenhum resolve. Existem vazios que somente a presença de Deus consegue preencher. Talvez sua dor tenha feito você perder a esperança. Talvez o sofrimento tenha endurecido seu coração. Talvez você até continue indo à igreja, mas por dentro se sente distante espiritualmente. Talvez você ore sem sentir nada. Talvez você leia a Bíblia sem conseguir se conectar. Talvez você esteja cansado até espiritualmente. Mas eu quero lhe dizer algo muito importante. Deus não abandonou você. Mesmo no silêncio, Ele continua trabalhando. Mesmo na demora, Ele continua cuidando. Nem toda demora significa abandono. Às vezes Deus está preparando algo maior do que você consegue entender agora. José passou anos sofrendo antes de viver as promessas. Davi foi perseguido antes de sentar no trono. Jó perdeu quase tudo antes de experimentar a restauração. E talvez hoje você esteja numa fase da história em que ainda não consegue enxergar o final. Mas Deus já viu o final e Ele continua no controle. Eu sei que existem momentos em que a dor faz a gente se sentir fraco. A ansiedade aumenta, o medo toma conta. A mente começa a criar cenários ruins. A pessoa perde a paz, o coração fica pesado. E aos poucos, ela começa a acreditar na mentira de que está sozinha. Mas olha para mim espiritualmente agora e escuta isso com toda a sua alma. Você não está sozinho. Deus está perto dos quebrantados. Deus está perto dos que choram escondidos. Deus está perto daqueles que ninguém percebe. Talvez ninguém tenha notado sua tristeza, mas Deus notou. Talvez ninguém tenha percebido suas lágrimas, mas Deus percebeu. Talvez ninguém saiba da guerra que acontece dentro da sua mente, mas Deus sabe. E sabe o que é mais lindo?
Ele não olha para você com condenação. Ele olha com amor, mesmo depois dos seus erros, mesmo depois das suas quedas, mesmo depois das vezes em que você pensou em desistir. O amor de Deus continua alcançando você, porque a graça de Deus é maior do que sua culpa. E eu sinto no meu coração que existem pessoas aqui carregando culpas antigas, pessoas que se condenam todos os dias, pessoas que não conseguem se perdoar. Talvez você olhe para trás e pense, se eu tivesse feito diferente, mas Deus não quer que você viva aprisionado ao passado. O inimigo quer manter você preso na culpa, mas Deus quer restaurar sua identidade. O inimigo quer alimentar sua dor, mas Deus quer curar sua alma. O inimigo quer convencer você de que acabou, mas Deus está dizendo que ainda existe esperança. E deixa eu lhe dizer algo muito importante agora. As feridas emocionais não desaparecem apenas porque o tempo passou. Tem gente que sorri há anos, mas continua machucada por dentro. Tem gente que continua vivendo, mas perdeu a alegria. Tem gente que funciona normalmente, mas espiritualmente está cansada. E talvez você esteja exatamente assim hoje. Por isso Deus trouxe você aqui. Porque essa mensagem não é apenas um vídeo, é um abraço do céu para sua alma. É Deus dizendo, eu conheço sua dor. E se essa mensagem está falando com você, eu quero pedir algo do fundo do coração. Se inscreva no canal agora, porque muitas pessoas estão sofrendo em silêncio e precisam receber palavras como essa. Compartilhe esse vídeo com alguém que está desanimado, alguém que está ferido emocionalmente, alguém que talvez esteja perdendo a esperança. Às vezes, um simples compartilhamento pode alcançar uma pessoa que estava pensando em desistir. E eu acredito que Deus pode usar você para levar luz a alguém hoje. Agora continua comigo, porque eu sinto que o Espírito Santo ainda quer falar profundamente ao seu coração. Existe algo poderoso que muitas pessoas não entendem sobre a dor. A dor pode destruir uma pessoa ou aproximá-la de Deus. Tem gente que se afasta de Deus quando sofre, mas existem pessoas que descobrem a profundidade da presença de Deus justamente nos momentos mais difíceis da vida. Foi na caverna que Davi escreveu salmos profundos. Foi na prisão que Paulo adorou. Foi no deserto que muitos aprenderam a depender totalmente de Deus. E talvez a fase que você está vivendo hoje esteja produzindo algo dentro de você que ainda não consegue perceber. Porque Deus também trabalha nas dores silenciosas. O silêncio de Deus também ensina. A espera também amadurece. As lágrimas também regam milagres. Você pode não entender agora, mas Deus não desperdiça sofrimento. Aquilo que tentou destruir você, Eucomanar, Deus pode transformar em testemunho. Aquilo que machucou sua alma, Deus pode usar para fortalecer outras pessoas. Aquilo que parecia o fim, pode se tornar o começo de uma nova história. E eu quero falar especialmente com você que perdeu a vontade de continuar. Você que acorda sem ânimo, você que sente um peso constante no coração, você que já tentou esconder sua tristeza de todo mundo. Escuta isso. Sua história não termina na dor. O sofrimento não terá a última palavra. A última palavra vem de Deus. E quando Deus fala, o impossível acontece. Quando Deus entra numa situação, tudo pode mudar. Talvez lentamente, talvez em processos, talvez aos poucos, mas Deus continua restaurando vidas. Talvez você esteja tão ferido que não consegue nem imaginar dias melhores, mas eles virão. Talvez hoje você só consiga enxergar escuridão, mas a luz de Deus ainda vai brilhar na sua vida. Talvez você tenha perdido muitas coisas, mas Deus ainda é capaz de reconstruir, porque Ele é especialista em restaurar corações quebrados. Ele transforma cinzas em beleza. Ele transforma lágrimas em testemunho. Ele transforma dor em crescimento. Ele transforma fraqueza em força espiritual. E eu sinto fortemente que existe alguém ouvindo essa mensagem que precisava ouvir exatamente isso hoje. Você não foi esquecido. Você não foi abandonado. Você não é invisível para Deus. A presença de Deus continua aí, mesmo quando você não consegue sentir. Porque fé não é sentir o tempo inteiro. Fé é continuar confiando mesmo em meio às lágrimas.
E agora eu quero orar com você. Mas antes, se possível, feche os olhos por alguns instantes, respire fundo e permita que essa oração alcance seu coração. Pai amado, em nome de Jesus, eu apresento diante do Senhor cada vida que está ouvindo essa mensagem agora. Senhor, Tu conheces a dor de cada coração. Tu conheces as lágrimas escondidas. Tu conheces as noites sem dormir. Tu conheces os pensamentos silenciosos. Tu conheces os medos que ninguém sabe. Pai, existe gente ouvindo essa oração agora com a alma cansada. Pessoas feridas emocionalmente, pessoas que estão sorrindo por fora, mas quebradas por dentro. E eu peço agora, Espírito Santo, visita essas vidas. Entra agora dentro dessa casa. Toca esse coração angustiado. Abraça essa pessoa que está se sentindo sozinha, porque talvez ninguém tenha percebido a dor dela, mas o Senhor percebeu. Talvez ninguém tenha escutado o grito silencioso da alma dela, mas o Senhor escutou. Pai, cura agora feridas emocionais profundas. Cura traumas. Cura rejeições. Cura abandonos. Cura palavras que machucaram. Cura lembranças dolorosas. Cura a ansiedade. Cura o medo. Cura a tristeza profunda. Existem pessoas aqui, Senhor, que já não sabem mais como continuar. Pessoas cansadas da luta. Pessoas sem forças até para orar. Mas eu peço agora, renova essas vidas. Renova a esperança. Renova a fé. Renova a alegria. Renova o desejo de viver. Que toda a opressão emocional seja quebrada em nome de Jesus. Que todo pensamento de desistência caia por terra agora. Que toda mentira dizendo, você não vai conseguir, seja destruída pelo poder do teu nome. Pai, entra também nas famílias. Restaura casamentos. Aproxima pais e filhos. Traz paz para dentro dos lares. Que onde existe briga, venha reconciliação. Que onde existe frieza, venha amor. Que onde existe dor, venha cura. Senhor, fortalece essa pessoa que perdeu alguém querido. Fortalece essa pessoa que está vivendo um luto. Fortalece essa pessoa que está decepcionada. Fortalece essa pessoa que se sente sem direção. Mostra para ela que o Senhor continua presente, mesmo no silêncio, mesmo na espera, mesmo na dor. Pai, quebra agora correntes emocionais, correntes de culpa, correntes de medo, correntes de ansiedade, correntes de tristeza profunda. Que essa pessoa volte a sentir paz, que ela volte a respirar aliviada, que ela volte a acreditar que dias melhores virão. E eu peço também, Senhor, protege essa casa, protege essa família, livra de todo mal, livra de acidentes, livra de pessoas malignas, livra de armadilhas espirituais. Coloca teus anjos ao redor dessa vida agora. Pai, eu oro especialmente por aquela pessoa que chegou até aqui pensando em desistir de tudo. Talvez ela não contou para ninguém. Talvez ela esteja sofrendo em silêncio há muito tempo. Mas agora, em nome de Jesus, sopra vida sobre ela. Sopra esperança. Sopra força. Mostra para ela que ainda existe propósito. Mostra para ela que a história dela não terminou. Porque o Senhor ainda escreve capítulos lindos depois das páginas mais dolorosas. E eu declaro agora, pela fé, tempos de restauração chegando, tempos de cura emocional, tempos de renovo espiritual, tempos de paz, tempos de reconstrução. Que o coração dessa pessoa seja fortalecido agora. Que ela sinta a tua presença envolvendo a alma dela. Que ela sinta teu amor preenchendo os vazios. E que ela nunca mais esqueça dessa verdade. O Senhor conhece a dor dela. O Senhor vê cada lágrima. O Senhor nunca abandonou ela. Nós entregamos tudo em tuas mãos, Pai, confiando que o Senhor continua trabalhando, mesmo quando não conseguimos enxergar, e nós oramos com fé, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se essa mensagem falou com você, escreve aqui nos comentários. Deus conhece a minha dor. Eu quero ler seu comentário e orar pela sua vida. E nunca se esqueça disso. Você pode estar ferido, mas ainda existe esperança. Você pode estar cansado, mas Deus ainda sustenta você.
Você pode estar chorando hoje, mas o Senhor ainda transforma lágrimas em testemunhos. Fica firme, porque Deus conhece a sua dor e Ele não vai abandonar você.